Oi, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião de segunda-feira, 17 de julho de 2023. Muito bom começar mais uma semana aqui com o programa Opinião na sua TV Pantanal. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia de sempre, né? A gente fazendo de tudo para melhor informar a você, que é a razão, como diria o filósofo Lorenberg Alves, razão principal do nosso trabalho. Eu sei que ele vai falar daqui a pouquinho isso, então já estou antecipando que ele fala toda noite isso, né? Razão principal. E é verdade, não é? Então você que está aí já estava na espreita, estava na expectativa, e agora a gente agradece a sua companhia. Hoje aqui já está a postos conosco aqui. Eu não sabia que ela é vascaína, senão a gente nem teria convidado, né? A doutora Maria Helena. Lúcia Helena. Aí, ó, até errei o nome dela, né? Ficou nervoso. Eu que fiquei nervoso. Ela é vascaína, eu que fico nervoso. O Vasco está quase caindo de novo. Então, o fato é que nós temos aqui a presidente do CRM, Conselho Regional de Medicina, Lúcia Helena Barbosa Sampaio. E vai estar conosco. Já está aqui, vai estar falando conosco aqui ao longo dessa próxima hora sobre, tem coisas, mais médicos. O governo federal acabou de canetar aí, tem pouquíssimos dias, já tem um programa aí, mais uma vez, em vigor. E outras questões mais ligadas ao CRM. Fique bem atento, porque o Opinião está começando com meu caríssimo e indispensável amigo, que eu tenho um apreço muito grande, de longa data, professor Lorenberg. Como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. A recíproca é verdadeira, muito verdadeira. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso trabalho. Viu? Falei para você? Então tá, ó, doutora Lúcia Helena é pediatra, não é? Que ela acumula aí o ofício aí da pediatria com essa incumbência de dirigir, comandar o Conselho Regional de Medicina. O assunto inicial, ao cumprimentá-la, é evidentemente o mais médicos, já que o glorioso Luiz Inácio Lula da Silva, nosso presidente, ele sancionou há alguns pouquíssimos dias, semana passada, salvo engano, o Mais Médicos, não é? Com uma criação aí de 15 mil novas vagas em 2023. Já foi publicado no dia 14 de julho. Eu gostaria que a senhora fizesse, nesse início, uma avaliação desse programa que a gente já conhece, o modelo a gente já conhece, né? Mas como que a classe, como que o Conselho vê este programa, mais uma vez instituído no nosso país. Boa noite, bom tê-la aqui. Obrigado. Boa noite a todos. Mais uma vez agradecer a você, Paulo e Lorenberg, por estar aqui e poder tratar de alguns assuntos que a gente não tem oportunidade de fazer no dia a dia do Conselho, né? Já que o trabalho é tão interno. Com relação a programas mais médicos, iniciando essa pauta que você propõe, o Conselho Federal de Medicina não concorda de forma alguma com a forma como esse programa é implantado, especialmente pelo fato de não prever, né, que haja a exigência da revalidação dos diplomas, né? Nós tivemos aqui no Mato Grosso um boom, né, de inscrições feitas de forma obrigatória por mandato judicial, de cerca de 600 médicos. Nossa! Na época da pandemia. 600 sem médicos? Revalidação de diploma. Por imposição à justiça, sim. Isso, mas nós conseguimos caçar todas essas liminares. Foram caçadas? Foram. Desses 600, os que fizeram a prova de revalidação e passaram, estão hoje atuando normalmente. Quantos passaram dos 600? Aqui no Mato Grosso, que ficaram, não saberia te dizer agora com precisão. 20%, 10%? Não, nem 10%. Não, é muito pouco, gente. É pouco. Mas em relação ao programa Mais Médicos, o nosso maior entrave é com relação a isso, né? A gente não tem como certificar que esses médicos têm uma formação como seria o ideal, né? As escolas de onde eles vêm, até onde a gente sabe, não tem muitos recursos
especialmente para a parte prática, né, porque são muitos alunos para poucos locais de prática, então acaba que a formação fica prejudicada. E como a gente não pode conferir aqui, através da prova de revalidação, a gente fica sem saber que tipo de atendimento que a população vai ter, né? Um tiro no escuro. O foco do Conselho é exatamente isso, né? Garantir que a população tenha atendimento de qualidade, né? É o que a gente faz com as nossas fiscalizações e nos julgamentos quando a gente pune algum médico que eventualmente não esteja tendo uma boa prática. Com os médicos do programa Mais Médicos, nós não temos como fazer isso, porque como eles não são inscritos no Conselho, eles ficam sob a asa do Ministério da Saúde. Então, se acontece alguma coisa, alguma demanda a respeito desses médicos, a gente acolhe a denúncia, faz a sindicância, que é a instância primeira que a gente tem no Conselho para investigar eventuais delitos médicos, e essa sindicância é enviada para o Ministério da Saúde, ou seja, a gente não tem qualquer jurisprudência sobre essas pessoas que atuam no país, atendendo as pessoas, especialmente no nosso interior. Nós temos hoje pouco mais de 90 pessoas atendendo no Mato Grosso do programa Mais Médicos ainda, espalhados pelo interior e em Cuiabá. Do programa passado? Do passado. Do programa passado. Porque esse agora também. A gente recebe listas desses profissionais periodicamente só para título de informação, né, do Ministério da Saúde. Mas a gente não tem qualquer jurisprudência sobre eles. Professor Lurenberg. Presidente, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas é alegria mesmo tê-la aqui mais uma vez. Nós ganhamos e ganhamos muito com a presença da senhora. Obrigada. O amigo telespectador, eu não tenho dúvida nenhuma. Ganhou outras vezes e está ganhando agora com a presença da senhora. Eu vou sair um pouquinho fora, presidente, porque eu tenho aqui uns 4 assuntos que eu gostaria muito de ouvi-la. E aproveitando exatamente a sua sabedoria, a sua experiência. E o primeiro assunto é sobre um relatório, permita dizer assim, um relatório que eu encontrei no site Mato Grosso, agora, neste ano. Inclusive foi foco de conversa entre o CRM e os médicos. E eu destaquei um trecho deste relatório. Entre aspas, 17 dos médicos responsáveis técnicos das UTIs possuem registro de especialista em medicina intensiva. Você está falando das UTIs de Cuiabá e Várzea Grande. Entre os visitadores, 9 possuem registro de especialidade. E entre os plantonistas, apenas 3 serviços possuem corpos clínicos com mais de 50% dos médicos com especialidade de medicina intensiva. Registrada junto ao CRM de Mato Grosso. Quanto à estrutura física, apenas 12 das 22 unidades possuem posto de enfermagem adequado, ou seja, com visualização para os leitos. No caso do central de atendimento, apenas 3 das 22 estão adequadas. Fecham aspas. Eu gostaria muito de ouvir um comentário da senhora a respeito desses dados. Inclusive teve participação do próprio CRM a respeito disso. Você deu várias informações aí que eu acho que merecem esclarecimento, né? A primeira coisa que eu quero destacar é que o CRM não fecha nenhum serviço de saúde. Quem faz isso é a vigilância sanitária. A gente fiscaliza, as inconformidades encontradas são reportadas ao diretor técnico daquela unidade, seja uma UTI, seja uma maternidade, seja um hospital, enfim. Aquilo ali tem que ter um responsável técnico. Esse responsável técnico é notificado e é dado um prazo para que ele resolva as inconformidades. Se isso não acontece, o Ministério Público é notificado. E aí passa a ser dele a cobrança para aquela situação. Esse relatório, algumas coisas que você diz me soam familiares. Eu acho que fazem parte de uma fiscalização do Conselho, mas eu não saberia dizer a que serviços você está se referindo. Isso que você coloca do espaço físico, da estrutura física não estar em conformidade, é que idealmente numa UTI você tem que ter uma bancada da enfermagem, onde o médico fica, a enfermagem fica, que possa visualizar, né, todos os leitos daquela UTI.
Óbvio que isso às vezes não é possível, né? A gente às vezes planeja uma UTI, a gente não, o gestor, planeja uma UTI para um número X de leitos e de repente você tem que aumentar. E aí vai ficar um cantinho lá onde não consegue ter uma visualização adequada. Mas nem por isso você vai fechar aquele serviço, até porque a gente tem uma carência de leitos bastante grande, né? Nós sofremos bastante isso durante o período de pandemia. Que mais você cita? Aqui só está se referindo às UTIs. UTIs. Tanto de Cuiabá quanto de Vargas Com relação à especialidade, né? A especialidade. Como que isso funciona? Todo serviço especializado tem que ter um responsável técnico com o título de especialista registrado no conceito, no conselho daquela especialidade. Então, se é um serviço de terapia intensiva de adultos, tem que ser título de especialista de terapia intensiva de adultos. Se é pediátrica, a mesma coisa. Se é neonatal, a mesma coisa. Então, todo o serviço especializado tem que ter um responsável técnico. O visitador também tem que ter o responsável técnico. Aí varia o número de leitos para a quantidade de visitadores. Isso é muito individualizado, né? Mas o médico fiscal, quando vai fazer essa fiscalização, ele vai verificar exatamente isso. Quantos leitos tem, quantos visitadores tem. E apenas 9 possuem. Quer dizer, são dados agora, desse ano. Não, nós não temos só 9 pessoas com título especialista em terapia intensiva. Talvez isso se refira... Visitadores. Não, mas aí é o médico. É o médico. Nós temos muito mais, não saberia dizer quantos nós temos no Mato Grosso, mas tem muito mais do que isso. Médicos com especialidade em terapia intensiva de adulto, vamos colocar assim. Mas então, nas 22 unidades? Está se referindo nas 22 unidades, presidente. Só nas 22 unidades de Cuiabá e Várzea Grande neste ano. De Cuiabá e Várzea Grande, não é esse Mato ano. Grosso todo não, só Cuiabá e Várzea Grande. Então, mas para você ter uma UTI, você tem que ter visitador que tenha título de especialista. Então, pode ser que uma UTI seja visitada, 2 UTIs sejam visitadas pelo mesmo visitador. Isso é possível, né? Em horários diferentes, fazendo rodízio. Isso aí não é impossível acontecer, tá? Agora, o plantonista não obrigatoriamente precisa ser especialista em terapia intensiva, já que você tem o RT e o visitador que tem o título de especialista registrado no conselho. É assim que funciona. Pode ser que haja o acúmulo, né? Você pode visitar 2 entidades, instituições. É possível. Visita, como acontece na justiça aí, no caso das varas, né? Então, tá aí. Eu queria voltar aqui, menino, olha só. Eu falava do Mais Médicos, né? E a senhora disse aí, numa informação, que aquela versão anterior do Mais Médicos absorveu, tem hoje aqui no nosso quadro, em Mato Grosso, 90... acho que é 98 ou 97. Mais ou menos 90 médicos atuando. Já teve denúncias de problemas com esse pessoal? Sim. E aí, no caso, quando acontece aquilo que a senhora falou então, já que não está dentro do escopo do CRM, vocês somente fazem a sindicância, encaminham? A sindicância, a gente apura os fatos e remete para o Ministério da Saúde. A senhora pode relembrar alguns casos que podem ter ocorrido? Não precisa dizer o nome, mas só para a gente entender que tipo de situação que houve. Não precisa especificar, não. Já teve casos como assim, assado, só para entender que tipo de problema que há, de desvio de conduta, erro médico, sei lá o que foi. A gente não tem como falar o que aconteceu, porque a gente só levanta os fatos, quem faz o julgamento é o Ministério. Então, a gente não conclui igual num processo ético, por exemplo. Mas vocês fiscalizam, né? Tem uma denúncia de que o fulano de tal pegou essa coisa aqui. Não, a gente não fiscaliza médicos do programa Mais Médicos. Não fiscaliza? Não, eles não estão sob nossa jurisdição. As então demandas chegam até nós. Até de fiscalizar. E se há um convívio com os demais médicos que são do CRM? Olha, eu desconheço que isso aconteça. A gente não... Como é que eu vou dizer? Eu não sei dos médicos do programa Mais Médicos. Eles não fazem parte daquilo que a gente fiscaliza. Eles estão em locais onde não tem fiscalização. Aliás, é um problema sério, porque muitas unidades de saúde públicas, aliás, onde a gente tem maior problema, não são sequer registradas no Conselho.
a despeito das nossas reiteradas solicitações aos gestores públicos que façam isso, né? Registrar um serviço público não tem nenhum custo para ninguém, mas você tem que ter alguém que seja responsável, você tem que ter um responsável técnico para cada 10 unidades de saúde da família e não tem registro. Não há uma concorrência desleal entre aspas, né, sob a alegação dos médicos daqui, que são credenciados, que são lá estão no quadro do CRM, a alegação deles dizendo assim, poxa vida, isso é desleal, porque a gente está aqui lutando certinho com as exigências que há, né, na nossa legislação, aí de repente a gente, aspas também, né, perdendo espaço para quem não tem esse devido credenciamento e não cumpre a essas devidas exigências. Não há esse tipo de alegação do pessoal? Olha, os profissionais que atuam no programa Mais Médico, eles estão alocados em locais de difícil provimento, né? Então, assim, são poucos os que estão, digamos assim, tomando o espaço do médico regularmente inscrito. Acredito que em alguma situação isso possa acontecer. Mas esses médicos eles são tutoriados, eles têm, os seus tutores estão próximo deles, fazendo a sua função de ver como eles estão fazendo, o trabalho deles. Então, assim, não creio que isso vá, até o momento, né, do tamanho que está o problema hoje. É tirar do médico que trabalha regularmente inscrito espaço de trabalho, mas da forma como vai ser colocado o novo programa, eu acredito que isso possa acontecer sim. Tá certo. Que vai ter médico sobrando no mercado. Desses 90 aí, é evidente que a senhora tem informações limitadas, né, sobre... Acabou de ficar claro isso, que a senhora não conhece muito. Mas assim, a maioria de onde? Vindo de onde? Bolívia, Paraguai, Cuba. Basicamente esses são os principais países que mandam médicos para cá. Lurenberg. Presidente, eu estava lendo trechos, matérias do site do CRM e encontrei uma matéria que eu gostaria muito de ouvir um depoimento da senhora a respeito. E eu estou me referindo exatamente à ilegibilidade das receitas. Receita, atestado médico ilegível ou ilegíveis, ainda é um problema hoje, e eu encontrei isso no site do próprio CRM. Ainda é um problema seríssimo hoje, apesar da tecnologia de receita com nome de remédio que nem o farmacêutico consegue identificar, atestado que nem um outro especialista consegue ler. Ainda corre isso, o presidente? Ou qual é o papel do CRM a respeito desta questão? Então, a letra ilegível está prevista no Código de Ética Médica, né? Ela não é permitida. E no ano retrasado, nós firmamos um convênio com o Conselho Regional de Farmácia e recebemos inúmeros exemplares de receitas realmente de difícil leitura. Alguns até dava para ler, mas eles mandaram uma grande quantidade. Naqueles casos onde a gente apurou que não houve dano ao paciente por conta disso, a gente abre a sindicância, obviamente, toda denúncia vira uma sindicância e quando você tem a oportunidade de verificar que não houve dano ao paciente, a gente faz um termo de ajustamento de conduta, né? Fala para o médico, não pode mais fazer desse jeito. Normalmente a recomendação é que faça a receita de forma digital. Inclusive, o site do Conselho Federal de Medicina, através da credencial médica, você consegue fazer no próprio site qualquer receita médica com assinatura digital, inclusive digitalizada, que pode ser enviada diretamente para o celular do paciente, por exemplo. Então, hoje a gente tem muitos recursos que podem ser utilizados e até recomendados, né, para que esse tipo de problema não ocorra mais. Os atestados médicos também, os laudos médicos também, tudo isso pode ser feito através do site do Conselho. O próprio Código da Medicina também recomenda isso no artigo 11, né? Isso. E a Lei Federal 5.991, no artigo 37. Fala exatamente de que a receita tem que ser de forma legível para que todas as pessoas possam ler. Principalmente o paciente. Principalmente o paciente e o farmacêutico que vai vender o remédio.
Olha só, vamos para o breve intervalo comercial. Você está assistindo a uma entrevista aqui que a gente tem o maior prazer de realizar, né? Porque, afinal de contas, ela é recheada de muitas informações importantíssimas, que é com a doutora Lúcia Helena Barbosa. Ela é presidente do Conselho Regional de Medicina e a gente volta a abordar esses temas aí e outros tantos mais já após o intervalo comercial, um instante só. O Lemberg está lendo ali as coisas que ele prepara aqui para dar umas pegadinhas, né, Lemberg? Ele fica o dia inteiro pesquisando. Quem que é o entrevistado? Aí ele vai lá, pesquisa. Mas é assim mesmo que tem que fazer, porque a gente traz aqui o melhor do nosso trabalho para levar até você a melhor informação. Você está assistindo a Opinião com a doutora Lúcia Helena aqui hoje, não é, do CRM. O Gazeta de... Lemberg, você sabe quantos vereadores temos hoje em Cuiabá, né? 25. Mas isso vai mudar. Para 27. Isso parece que vai mudar. E vai depender de um consenso deles lá. Eles, os próprios parlamentares. Olha só, consta aí do Gazeta Digital. Câmaras de vereadores de 24 municípios de Mato Grosso já podem alterar as leis orgânicas para aumentar o número de parlamentares nos seus respectivos legislativos. É o que aponta o Censo 2022, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, sobre a quantidade populacional do país. Neste cenário, Cuiabá e mais 5 cidades poderão elevar o número de vereadores. Já outras 18 cidades poderiam ter aumentado o número de representantes no legislativo local antes mesmo do censo de 2022, porém não optaram pela alteração. Caso haja mudança, Cuiabá, por exemplo, passará de 25 para 27 vereadores, já que sua população chegou a 650.912 cidadãos. A Constituição estabelece que as cidades que tenham entre 600 mil e 750 mil moradores tenham até 27 vereadores no Legislativo Municipal. Tem também aí do Gazeta Digital, olha só. A equipe interventora suspendeu o contrato da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá com a empresa LG Med Serviços e Diagnósticos, que foi alvo da Operação Overpay, deflagrada pela Polícia Civil na manhã desta segunda-feira, 17. Conforme noticiado pela reportagem, o ex-secretário adjunto da Saúde, o médico Luiz Gustavo Raboni Palma, é o proprietário da empresa que falsificou informações sobre prestação de serviços para lucrar sobre os cofres públicos. Em nota divulgada na tarde desta segunda-feira, a intervenção apontou que, em cumprimento à decisão, suspendeu o contrato com a empresa e afastou todos os servidores relacionados à instituição. Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Tem essas e outras tantas aí. Aliás, essa questão da operação de hoje tem mais detalhes aí, são detalhes sequenciais, porque desde manhãzinha aí já tem informações a respeito desta nova operação. Nova operação na saúde de Cuiabá, Lourenberg Alves. Até onde, até quando, não é? Eu sei que muita coisa deve ser investigada, sei que a justiça vai se manifestar a miúde acerca disso, mas, infelizmente, mais a falsificação de contratos e outros indícios de corrupção. E aí, o que nós podemos comentar dentro de um limite onde a gente não possa
tirar juízo de valor, até porque ainda tem muita coisa para ser investigada? Muito rapidamente, amigos, essa investigação é antiga, né? O próprio que não é ex-secretário de Saúde, já foi preso pela mesma operação antes, há 2 anos. Então é antigo. E isso significa dizer 2 coisas na minha cabeça. A investigação está muito devagar ou estão ressuscitando a antiga denúncia. Só pode. Porque, veja, o mesmo secretário, ex-secretário, que não é ex-secretário, já foi preso pela mesma situação, amigos. Aliás, ele ficou preso 10 horas só, já está solto. 10 horas ou menos de 10 horas ele ficou preso e está solto. Portanto, há aí muito devagar, muito lentamente a investigação, parece que é feito de propósito, para empurrar para frente, para alimentar uma situação que já está caótico. Mas é sempre para isso. Simples. Faz sentido. Pode ser, né? Pode ser. Eu, particularmente, não acredito muito nisso, não. Eu acho que tem caroço nesse angu. Doutora, da avaliação do CRM, eu não quero que a senhora também faça juízo de valor, mas que a senhora possa comentar dentro daquilo que é possível. Bom, não especificamente só sobre a operação, mas a intervenção tem aí apresentado a intervenção na saúde de Cuiabá, pelo governo do estado, por autorização da Justiça, por decisão da Justiça, tem apresentado alguns resultados, né? Qual a avaliação da senhora até agora desses resultados? E aí eu queria que a senhora fizesse uma avaliação sobre essa, se a senhora puder e quiser, sobre essa operação de hoje. Então, o CRM ele funciona sob demanda, né? E não é nosso escopo de forma alguma fazer ilações sobre a forma de administrar a saúde. O que nos compete é fiscalizar os serviços e receber denúncias, infelizmente, né, de colegas que principalmente reclamam, isso ano passado foi muito marcante, de serem trabalhadores de empresas, né, terceirizadas dentro da saúde pública e sem receber os seus honorários. Então, 4, 5 meses de atraso acabam inviabilizando a vida de qualquer pessoa, né? Você trabalha da plantão e não recebe, como é que fica? Isso foi muito frequente no ano passado. Esse ano diminuiu bastante depois da intervenção. Então, sob esse aspecto, eu acho que foi muito benéfico. Parece que está havendo um controle melhor das empresas que estão sendo contratadas para gerenciar os inúmeros serviços. O que eu ainda vejo de crítica, mas isso eu nem posso culpar o gestor, é que existe uma carência muito grande do profissional especializado em pronto atendimento, né? E pediatra, então, nem com lupa. Temos uma carência muito grande de especialistas na ponta, atendendo aos pronto-atendimentos, nas UPAs. Então, isso é um complicador muito grande. Porque a população, quando vai num serviço, com seu filho, por exemplo, ele está achando que vai ser atendido por um pediatra. Na verdade, não é o que acontece. Essa preocupação não existe na contratação da empresa. Eu vou contratar você para tocar esse serviço e tem que ter um número X de pediatras, um número X de clínicos para atender. Isso não existe. Na maioria das vezes, essas empresas, não vou dizer nem que contratam, elas fazem uma sociedade, né, com pessoas recém-formadas, a gente chama de quarteirização, porque é aquela PJ, pessoa jurídica do eu sozinho, o médico que abre uma empresa para ele, e essa empresa ela é contratada por essa empresa que terceirizou o serviço da saúde. Isso torna difícil para a gente, enquanto conselho, fazer a fiscalização, porque você não sabe quem é o responsável técnico. É o contratado pela prefeitura para gerenciar determinada UPA, ou é o responsável técnico da empresa que foi terceirizada que tem que responder por determinada irregularidade. Por exemplo, a ausência de médico no plantão, a ausência do especialista para atender. Então, é bem complicado fazer a fiscalização desse angu que virou a saúde, que me parece que melhorou. O conselho ele foi chamado
pelo gabinete de intervenção para tentar ajudar de alguma forma, porque estava havendo muito problema exatamente com o atendimento de pediatria. Então, o que nós fizemos foi ofertar ao gabinete de gestão, de intervenção, um curso que nós já fizemos uma vez no Conselho, que é para treinamento teórico prático de médicos para o atendimento de crianças na porta. Uhum. Então, temas que são mais frequentemente encontrados no pronto atendimento, eles são treinados, capacitados, não sendo pediatras, para fazer esse tipo de atendimento. E nós teremos um novo curso agora acontecendo depois que terminarmos o processo eleitoral do CRM, porque nesse período a gente não pode fazer reuniões Quando de que médicos. termina? As eleições são dia 14 e 15 de agosto. Então, no segundo semestre de agosto, a gente já retoma essa agenda de educação médica continuada, como a gente chama no Conselho. Beleza. Então, aquela questão que havia antigamente, só até esteve aqui nas ocasiões anteriores abordando, nós cutucamos aqui, provocamos, e a senhora falou sobre o assunto de empresas reclamando por falta de pagamento, não é? Não estava sendo cumprido. Só disse que deu uma redução, só não disse que foi resolvido, né? Tem então ainda situações ainda que em patamares menores. Especialmente em Cuiabá, a gente não teve mais notícia disso no Conselho. Veja bem, a gente funciona por demanda, né? Provocação, por né? Provocação. Ó, está acontecendo isso assim, a gente vai lá e vê o que está acontecendo. Mas essas questões trabalhistas nem estão no âmbito do Conselho. A gente trabalha muito junto com o Sindicato dos Médicos, o doutor Adeildo, que é o atual presidente, é uma pessoa muito esforçada, ele muito sagaz nas coisas, está sempre atento, para e passo com o gabinete de intervenção, verificando se aquilo que foi acordado está sendo realmente acontecendo nas unidades de saúde. Muito bem. Professor. Presidente, eu vou aproveitar uma frase, primeira frase que a senhora mencionou ao responder essa questão agora, provocada pelo Paulo, de que o Conselho está observando, analisando, se for provocado, os serviços. Uhum. Por falar em serviços, eu tenho aqui um trecho de uma matéria publicada pelo site Ubiratã, do dia 17 de junho agora. De acordo com esse site, a ação de fiscalização de abril, o Conselho de Enfermagem pede intervenção no Hospital Regional de Sorriso. Não é a primeira vez. Por causa das péssimas condições de trabalho. Aí eu pergunto à senhora, essa situação chegou no Conselho? O Conselho foi provocado para refletir essa situação do Hospital Regional de Sorriso ou não passou pelo Conselho Regional de Medicina? As fiscalizações do Conselho, elas acontecem segundo um cronograma feito ao longo do ano. Eu não vou recordar agora quando foi feita a última do Hospital Regional de Sorriso. Mas a demanda que a gente teve de lá foi com relação ao óbito de uma criança, onde foi eleita uma comissão de sindicância interna por conta dessa situação e foi realmente evidenciado que existiam algumas falhas. Mas a gente... eu posso te garantir que o hospital foi fiscalizado esse ano, mas eu não posso dar detalhes da fiscalização, primeiro porque eu não saberia dizer com detalhes agora, e segundo que normalmente a gente notifica o gestor da unidade de saúde e ele tem a competência de resolver aquilo que foi notificado, dentro do prazo que é estabelecido. Óbvio que a gente leva em conta aquilo que foi encontrado, né? Insumos, material de medicamentos, se é de urgência, isso tem que ser uma coisa mais célere. Outras questões maiores, como, por exemplo, prover, né, o quadro de plantonistas, que frequentemente é terceirizado por uma empresa, isso às vezes demanda um pouco de mais de tempo. Mas tudo isso é levado em conta. E mesmo considerando esses prazos que são extremamente compreensíveis a nós, das dificuldades que existem de você gerenciar muitas vezes, mesmo quando terminado o prazo que foi dado, aí a nossa atitude é sempre de notificar o Ministério Público, tá? Entendendo que ele vai em cima do gestor que foi notificado e que não cumpriu aquilo que foi deliberado na fiscalização do Conselho. É assim que funciona. Pois é, mas
eu ainda tenho dúvidas, eu gostaria, desculpe até a minha doce ignorância, como que funciona na prática ali o termo fiscalização por parte do Conselho? Só disse aqui que é por demanda e tal. Não é uma decisão de iniciativa do próprio Conselho, então? É. Porque como eu assim, falei. não, tá, vou só dirimir mais aqui as minhas... Ali, por exemplo, teve agora inauguração de uma unidade de saúde aqui, que é a UPA Leblon. UPA Leblon. A senhora já falou dessa deficiência de pediatra, por exemplo, né? Que é uma reclamação, já não é de agora. Como que funciona o Conselho assim? Vai inaugurar uma unidade nova, só que ela não tem por completo aquilo que é essencial. Um pediatra, por exemplo, né? Mas coloca lá um clínico geral, não vai ser a mesma coisa, né? Como é que funciona isso? Eu gostaria de entender essa engenharia aí. Então, assim, com relação à fiscalização, a gente tem um cronograma feito para o ano inteiro, né? Passando pelo estado inteiro. Para você ter uma ideia, tem mais de 3.000 empresas a serem fiscalizadas no estado. As distâncias a serem percorridas são significativas. Nós só temos 4 médicos fiscais, cada um trabalha 20 horas semanais. Quando ele se desloca para fazer uma fiscalização em Colíder, ele gasta uma semana lá, faz a fiscalização nas cidades ao redor e volta para cá. Naquela semana seguinte ele não vai trabalhar, porque ele cumpriu 2 semanas de horário lá. Então até isso a gente tem que administrar. Mas com relação a Cuiabá e Várzea Grande, por exemplo, é inaugurado um pronto atendimento que não vai ter pediatra? Não sei se não vai ter. A gente deve ser demandado para fazer fiscalização. Vamos esperar inaugurar, começar a funcionar e a gente vai lá, ver o que tem. Mas a gente, como eu disse anteriormente, a gente não fecha unidade de saúde. A gente notifica o gestor das inconformidades, ele tem um prazo para resolver aquilo. Não ter pediatra não é motivo para fechar nenhuma unidade de saúde. Não é bom, mas não é motivo para fechar, porque você tem um médico lá habilitado para o atendimento. Por isso a nossa disposição em fazer esse treinamento de profissionais médicos não especialistas em pediatria, para que eles possam ter minimamente condição de atender as crianças no nosso município. E também no estado, né? Porque isso não é só em Cuiabá, essa carência. Permita, alguém que não tem nada, não conhece nada na área da saúde, é só um questionamento. Vamos imaginar que uma determinada UPA ou uma policlínica não tenha um médico pediatra, mas tem um clínico geral. Pode dar o encaminhamento devido, ou mais ou menos, ou não? Pode, se ele estiver treinado e capacitado, ele pode fazer o atendimento. Ele não é proibido de atender criança, de forma alguma. O médico devidamente registrado no conselho, ele pode atender em qualquer área da medicina que ele deseje. Ele só é responsável por aquilo que ele fizer. Então, eu poderia operar a cabeça. Meu diploma me permite fazer isso, só que eu não sou louca de fazer isso. Eu sou pediatra, então eu vou atender criança. Então, vai da consciência de cada profissional. Eu acho um perigo isso, menino. Tem que ir para o intervalo comercial. Eu acho um perigo pelo seguinte, porque se ele pode fazer, imagina se precisa fazer um procedimento mais cirúrgico, por exemplo. E aí, nego, ele vai ter que assumir o risco, evidentemente, mas é tanto quanto perigoso isso. Eu acho que devia ter uma forma de forçar, obrigar que o gestor colocasse ali especialista, não é? Não falando de cirurgia não, especialista nas áreas, né? Porque senão pode virar um problema, na minha opinião também, né? Porque às vezes o cara pensa que coisas superficiais podem serem absorvidas e resolvidas por qualquer médico que está, em tese, preparado para tudo, né? Mas eu ainda defendo aí que o especialista tem que existir ali na unidade de saúde pública. Esse seria o melhor dos mundos, né? Seria Esse seria mundo ideal. existe? No Brasil, acho que não. No Brasil, acho que não. Esse mundo existe? Paulo no País das Maravilhas. O Opinião volta no instante só. Pois bem, cá estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião, último bloco hoje. Estamos entrevistando a pediatra,
a doutora Lúcia Helena Barbosa, que é presidente do nosso Conselho Regional de Medicina. Rapaz, olha só, eu estava lendo aqui, doutora, e aí a gente às vezes fica sendo injusto, né? Eu acho que a senhora foi injusta também de falar que não apoia o Mais Médicos. Sabe por quê? Eu estava vendo aqui o escopo da justificativa do plano do governo, né, do que está escrito lá. Um dos trechos, assim, está dizendo o seguinte aqui, ó, dos incentivos para os profissionais, né? A retomada do Mais Médico traz estratégias de incentivos aos profissionais e oportunidades de qualificação durante a atuação no programa. Ou seja, você não está preparado, meu filho, mas você vai lá que a gente oferece qualificação para você se ficar bom, né? Quer dizer, como se fosse um jogo de futebol, como se fosse um treinamento qualquer e que não estivesse lidando com vidas, né? Aí ele segue dizendo assim, o participante, no caso o cara que optou pelo Mais Médico, poderá fazer especialização e mestrado em até 4 anos. Os profissionais também passarão a receber benefícios proporcional ao valor mensal da bolsa para atuarem nas periferias e regiões de maior vulnerabilidade. Se a moda pega, né? Imagina estender isso para outras profissões, por exemplo, né? Quer dizer, então a gente oferece e depois a gente qualifica você. Atendendo a população sem estar qualificado? E numa área tão delicada, pois né? É. Tão vital. Eu acho meio complicado. Eu não consigo concordar com isso. Não. Eu também não. A pandemia não foi isso que aconteceu? Nós não tínhamos os médicos intensivistas no número que precisava. Mas outros médicos ocuparam o espaço. E não, aí? Médicos formados aqui. Médicos com registro no Conselho. Eles fizeram, como eu falei no início do programa, né? Nós podemos ter visitadores, temos que ter com especialidade, mas o plantonista não precisa obrigatoriamente ser. Você guarda uma proporção de profissionais, número de leitos, para a quantidade de visitadores que você precisa e vida que segue. Agora, para ser plantonista de terapia intensiva, não tem que ter especialidade, não. Mas tem que ser formado no Brasil e ter o seu diploma registrado junto ao Conselho Regional de Medicina. E agora também não estamos vivendo uma pandemia, né? Uma situação de alta Mas isso aí, urgência. Paulo, veja, isso aí não é a regra. Alguém vai para o doutorado se quiser. Se ele não quiser, ele não vai. Há possibilidade de fazê-lo. Não obriga a fazê-lo. É diferente. Então, veja, se eu tenho uma categoria tão importante, tão necessária no país, que é mesmo, a imensa maioria dos médicos que formam em universidades dos grandes centros não querem ir lá para o interior do Amazonas. Não querem ir lá para o interior do Nordeste. É exatamente esse programa que vem atender a demanda do interiorzão do país, que não é pouco, não. É muito. E aí abre possibilidades. Ou não é isso, presidente? Eu me lembro, por exemplo... Eu não tenho nenhuma objeção a essa forma de conduzir. A minha objeção é o fato das pessoas não terem os seus diplomas revalidados no Brasil. É esse o problema. Você vai trazer profissionais que eu não sei que formação tem. É esse que é o problema. Agora, se você oferece condições de trabalho para o médico, você se imagina vivendo assim, ininterruptamente no interior do Amazonas, onde você só chega de barco? Eu tenho entendimento de que esse profissional tem que ficar lá da mesma forma como fica um profissional que trabalha numa, como é que chama? Estação de petróleo. No meio do mar. Ele fica lá uns dias e vem para a terra. Fica lá uns dias e vem para a terra. Para você colocar um profissional num lugar tão longínquo assim, você tem que colocar pelo menos 2. E não é só médico, né? Você tem que ter enfermagem, enfim. Tem que criar uma estrutura de saúde. Agora, a pessoa vai ficar lá sozinha, ano, sem sair de lá, isolado. Estamos falando de uma área vital, que é a área que lida com saúde pública, vidas humanas, não é? Mas, presidente, eu gosto sempre que a senhora vem aqui, porque me permite a reflexão e me permite perguntas.
porque o conhecimento da senhora, todos nós conhecemos e sabemos da amplitude do conhecimento da senhora e da sua experiência. Não acontece também a mesma coisa agora? Por exemplo, e vai me corrigindo sempre se eu estiver errado, presidente. Se eu cursei um curso de medicina em qualquer universidade do país, qualquer uma, federal ou não, em qualquer uma, eu posso, assim que me formar, eu posso exercer a minha atividade. Sim. Sem passar por uma especialização, sem passar por um estágio. Eu posso direto da faculdade e direto para o hospital. Sim. Não posso? Eu não Pode. corro o mesmo risco. Eu não corro o mesmo risco. Não sei, eu não posso afirmar isso. Eu não sei a formação que a pessoa que veio lá da Bolívia, do Paraguai, eu não sei a formação que ele teve lá. Ele tem que revalidar o diploma aqui. Não, mas eu estou falando de risco, presidente. Não Mas corre é exatamente o mesmo risco. o risco que eu estou Eu falando. saí lá, eu fiz os 6 anos dentro da universidade e vou ser plantonistas em 2, 3, 4 hospitais. Nem vou para casa dormir. Eu vou hoje para o hospital A, amanhã para o hospital B, eu acordo e já vou direto para o outro hospital. Também não corre o mesmo risco sem ter uma especialidade. Eu estou provocando. Sem ter uma assim, residência médica. não sem tem ter nada, ele vai direto. A senhora sabe disso. Perigoso isso, hein, bicho? Ou não é dessa forma que eu Em estou falando? tese, ele tem uma formação que foi qualificada aqui dentro dos moldes do que o MEC estabelece para um curso de medicina. O profissional que vem de fora, que não revalida, eu não sei qual é a formação que ele teve. Esse que é o X da questão. Aqui você tem parâmetros que têm que ser cumpridos. Lá fora eu não sei quais são. Aí o profissional vem para cá e vai trabalhar? Vai atender? Você iria se consultar com ele? Eu não iria. Eu não iria, meus filhos Eu não poriam iria. meus filhos. Eu procuro médico com idade, de trabalho, Tempo de trabalho, experiência de trabalho. tempo de trabalho. Não importa se tem Pois doutorado é, mas ou não. aí já pode não abranger Mas que esses. tem tempo de trabalho. Já não pode abranger esses que estão vindo, né? Porque muitos necessariamente não são experientes, né? Enfim, você vê como é que o negócio é, né? Mas aquela coisa, eu acabei de dizer, a gente está lidando com vidas humanas, então eu imagino que a grande maioria das pessoas não se sentiriam confortáveis se o procedimento for um pouco mais, né, delicado, exigir maior experiência, maior especialidade ou especialização. A gente não ficaria tranquilo se for o contrário. Enfim. Às vezes nem o domínio da língua a pessoa tem para conseguir se fazer expressar. O mesmo problema do receituário que não consegue ser lido. Então, é muito complicado você admitir que possa trabalhar no Brasil alguém que não revalidou o diploma. É. Em nenhum lugar do mundo isso acontece. Não, tem que ter o revalida, não pode. Quer dizer, aos olhos de determinados governos, pode, né? Doutora, eu quero trocar de assunto. Olha só. Bora. Agora não, mês que vem, por exemplo, mês de eleição lá no nosso glorioso Conselho Regional de Medicina. Como é que a senhora está inserida nesse pleito eleitoral lá? Como é que estão as chapas? Se é que é no plural, se é no singular, enfim, como é que a senhora está inserida nesse processo todo? Então, eu estou bem à vontade conduzindo o processo. Eu não permanecerei no Conselho na próxima gestão. Eu estou encerrando 20 anos lá dentro, 1/3 da minha vida, precisamente. Reeleita já? Tem esse negócio de reeleição? Como é que funciona? Não, o nosso regimento interno não prevê recondução. Recondução. Então, eu não estarei mais na próxima gestão do Conselho. Nós temos 2 chapas concorrendo, uma chapa com pessoas novas, que a proposta é essa de mudança, né? E uma chapa composta em parte por conselheiros que hoje estão na gestão e que se propõem a continuar renovando quase 2/3 dos conselheiros. Esse grupo dos conselheiros tem o seu apoio? Tem. Os Os dois grupo. têm. É o seu grupo. Eu acho que cabe têm, tudo. Não, só um. Não adianta Eu acho falar que cabe tudo lá dentro. 2 têm. Um é o seu grupo, um é o que eu apoio. Posso apoiar 2, que vai ser um só. Eu não posso tomar partido, né? Eu estou conduzindo o processo, garantindo que eles tenham idoneidade, que tenham imparcialidade, que todos
os critérios que a gente tem que ter para a eleição aconteçam. Isso Ela falou que não pode tenho tomar garantido. partido, mas é quando a senhora fala assim que defende a continuidade, logo subentende-se. Não, eu não falei isso não. Falou não? Não, não defendo nada. A minha Então ela preocupação... não falou. Eu entendi errado aqui. Eu entendi que a senhora falou assim, não, eu acho importante ter A minha continuidade. preocupação é que o novo corpo de conselheiros, qualquer que seja ele, tenha condições de fazer o conselho funcionar da forma como ele tem que funcionar. Então, se porventura, eu já falei isso até para todo mundo, quem quiser ouvir, a chapa que for eleita for a chapa das pessoas com menos experiência no conselho, entre a homologação da chapa e a posse, que é no dia 1º de outubro, eu vou promover um curso intensivo para conselheiros, para essas pessoas que se dispõem, né, a ser conselheiros, que não é uma tarefa fácil. Muita responsabilidade, nada justa remuneração pelo trabalho que a gente faz lá, especialmente quem está na direção, muita dedicação. Eu tenho que ir ao conselho todos os dias, o meu consultório virou a metade do que era e não é de fácil administrar isso. Todo mundo que está na administração tem que ter uma dedicação bastante intensa. E, assim, esse ano tem uma novidade na eleição, ela vai ser 100% digital. Tá? Vai ser todos os médicos podendo votar através do seu celular. Vai ser bem não vai bacana. sair um papelzinho do lado da gente e falar assim que... Não. Tinha que sair um papelzinho Não, do lado. não sai papelzinho. Estou zoando também, né? Só para fazer perca o amigo, mas não perca a piada. Lorenberg, se tiver uma curtinha aí, bem curtinha para a gente encerrar o programa. Mas muito rapidamente, presidente, eu gostaria muito de ouvi-la rapidamente sobre o programa Aconselhando. Eu achei interessante esse programa, a senhora poderia falar a respeito dele? 1 minuto e meio. 1 minuto e meio. O Aconselhando é o conselho indo aonde o médico está. Por demanda ou por iniciativa nossa, a gente procura saber o que o médico daquela determinada cidade está aflito, querendo saber do conselho, levando sempre a mensagem de ética e também alguma coisa técnica que nos solicitem. Então, a gente viajou por esse estado inteiro, nesses 5 anos de gestão, às vezes até mais de uma vez na mesma cidade, onde houve demanda, e é sempre muito bom encontrar os colegas. Eles se sentem felizes pelo conselho poder ir lá, mas não é uma tarefa fácil. Nosso estado é muito grande, tem lugares que a gente não chega em determinadas épocas do ano, por causa da chuva, né? Mas é uma atividade que dá muito prazer. Tem uma porque escala. o retorno do médico tem um planejamento. Esse período eleitoral a gente não pode fazer nada, mas já em setembro, antes de terminar o mandato, eu ainda pretendo ir lá para o Nortão. Então a senhora sai da presidência, aí a senhora continua por ali, fazendo parte do quadro? Não, né? Para mim, chega de conselho. Acabou? 20 anos, deu. E quem encabeça um, quem encabeça outro? Só por um nome só. Quem encabeça uma chapa, quem encabeça a outra? A chapa não tem presidente. São eleitos 40 pessoas Aí e lá 2 eles definem, indicados. Na primeira sessão, o conselheiro mais velho preside e é feita a eleição Aí da eles mesa definem. diretora. Eu não sabia que funcionava assim. Legal. Doutora Lúcia Helena, muito obrigado por ter vindo aqui na condição de presidente do CRM, né, porque a senhora vai largar a mão lá do CRM, que a senhora não vai sumir do nosso radar, não, porque é muito bom conversar com a senhora. Obrigada. Trazendo aqui as suas experiências, suas opiniões, enfim. Pode ser que provavelmente a gente vai convidá-la como pediatra, enfim. Obrigado realmente e parabéns pelo trabalho que eu sei que foi bem conduzido ali ao longo desses 20 anos lá no nosso CRM. Obrigada. Parabéns mesmo, sou feliz um de estar admirador aqui. do seu trabalho. Eu fico feliz de poder vir aqui, volto sempre que você me convidar, se não for às terças-feiras. Tá bom, eu vou voltar a julgamento. convidar a senhora se a senhora mudar do Vasco para o Flamengo. Aí não. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Lorenberg, Meu então, até finado amanhã. pai não permitiria isso. Não tem jeito. Mas amanhã. deveria mudar. Até amanhã o Lorenberg vai sair do Santos para ir para o Flamengo também. Amanhã a gente entrevista aqui, ver se dá tempo de falar aqui, né? O vice-presidente do Conselho Regional de Economia, 14ª Região de Mato Grosso, Corecom Mato Grosso, o professor titular da Faculdade de Economia da UFMT, Fernando Tadeu de Miranda Borges. Viu? Eu falei bem rápido, porque senão ia ser cortado ali, ó. Aparece uma tarja ali. Mas é isso, a gente se encontra então amanhã às 19h30, também conhecido como 7h30 da noite. Se cuida, fica bem, fica com Deus também. Amém.